Fala pessoal, vocês chamaram o Mister e eu tô aqui de novo. Dessa vez atendendo a pedidos do nosso inscrito Matheus França, sobre um caso muito legal de um torcedor fanático pelo Fluminense lá do Uruguai. O Francisco Legani tem uma história muito bacana de relação de amor e um pouco de sofrimento com o time do Fluminense. Recentemente ele voltou aí para os holofotes porque ele foi eleito como prefeito da cidade de Canelones, uma das maiores e principais cidades do Uruguai, depois da capital de Montevidéu. E aí ele declarou, inclusive, que a paixão pelo Fluminense supera a do Peñarol. Mas não, ele não é torcedor terceirizado, muito pelo contrário. Ele é apaixonado e grande torcedor do Fluminense, como vocês vão ver nesse vídeo aqui. Ele teve alguns momentos marcantes como torcedor. Assistiu o jogo do Fluminense 2019 no Uruguai entre os visitantes, então foi a forma que ele encontrou de conseguir assistir o time de coração dele, então assistiu lá junto com a galera que veio do Brasil prestigiar o Fluminense lá no Uruguai, possui mais de 30 camisas do clube. E você, quantas camisas do Fluminense você tem? Quantas camisas você tem do seu time de coração? Provavelmente não são 30, deixa aí no comentário, né? E guarda com carinho a camisa de 2010 que ele conseguiu o autógrafo dos jogadores, né? Ele também trouxe os filhos para conhecer a sede do clube no Rio de Janeiro, lá nas Laranjeiras, na Avenida Pinheiro Machado, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e diz que é uma paixão geracional, ou seja, as filhas dele aqui, provavelmente o filho dele aqui, já são também torcedores do grande Fluminense. Teve algumas emoções intensas, né? Nem tudo são flores. Sofreu com a derrota da Libertadores lá em 2008 contra a LDU, né? Renato Gaúcho aí ainda iniciando sua carreira como técnico, né? É complicado falar no futebol, né? Que não merecia perder, né? Porque se perdeu também tem mérito do outro time, mas a torcida do Fluminense fez uma festa fantástica no Maracanã, foi um jogo muito legal, tinha um time muito bacana, mas infelizmente não foi suficiente, né? Porém eu tenho certeza, ou melhor, convicção, porque a gente não consegue mudar o passado, de que se o LDU não tivesse o doping da altitude, eu acho que não ganharia daquele time do Fluminense, que era um time que tinha muitos jogadores bons. Thiago Neves, dentre outros jogadores, né? Inclusive, tinha o Dodô ainda no banco, fez um gol muito bonito naquele fatídico 4-1, se não me engano. Por outro lado, né, depois aí de vários anos, veio a redenção, né? Celebrou muito a conquista da Libertadores em 2023 contra o Boca Juniors, que é um time que tem ampla tradição na Libertadores. É um dos times aí que mais tem títulos, se não me engano, são 7. E tem uma promessa aí do presidente do Fluminense, né? O Bittencourt prometeu aí a posse dele lá no Uruguai em julho de 2025, mas com a condição de que se o Fluminense não chegar à fase final, às fases finais, né, o mata-mata lá do Mundial de Clubes, porque aí ele teria o calendário que ele teria que permanecer lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui no prospecto do Fluminense para o Mundial de Clubes, né? Ele começa jogando no dia 17 de julho, de junho, mês que vem, contra o Borussia Dortmund, 1 da tarde. Então esse é um jogo aqui que, vamos dizer, todo time brasileiro, né, claro, dependendo do grupo, tem aquele jogo que é praticamente certo de perder, né? Ou seja, é aquele que é mais aceitável a derrota, porque vai ter um time forte europeu, né? O Borussia Dortmund não está entre os mais fortes, mas quando comparado à maior parte dos times brasileiros, é um time forte, né? Às vezes as pessoas fazem pouco caso dos times europeus. Mas o time brasileiro isso, o time brasileiro aquilo. É só ver o desempenho do time brasileiro no Mundial de Clube nos últimos anos. O Flamengo sendo eliminado pelo Al Hilal, e nem era esse Al Hilal multimilionário de agora, era o Al Hilal, se não me engano, do ex-técnico do Fluminense, agora esqueci o nome dele lá, o argentino, que é um dos maiores ídolos do River Plate, Emiliano Dias, se não me engano. Então, assim, esse jogo aqui contra o Borussia, né, assim, os times europeus, por mais que não sejam aqueles da primeira prateleira, são times organizados, não tem tanto bagre como o jogador brasileiro, né? Às vezes se faz muito pouco caso do time da segunda e da terceira prateleira lá na Europa, mas são times mais organizados. O pior jogador do time deles sabe dar um passe, não fica de caicai, não fica simulando pênalti,
joga um jogo mais corrido, um jogo para frente. Então, assim, esse é o tipo de jogo, essa é a partida que provavelmente é o tipo de partida que os times brasileiros vão perder no Mundial, ou seja, vai ser difícil conquistar 3 pontos aqui. Depois ele enfrenta o Ulsan Hyundai, que exatamente é um time que a Hyundai é sócia, é um time que joga K-League, ou seja, a Liga Coreana, vai ser às 7 da noite, no dia 21. É chato, né, que vão ser horários um pouco mais cedo, né, porque o pessoal aqui no Brasil vai estar no trabalho, não vai dar para acompanhar como os jogos da noite, mas o pessoal certamente vai fazer um esforço. Esse aqui, pelo menos, dá para, né, o contra o Borussia, dá para mudar ali o horário de almoço para encaixar e conseguir ver ao vivo. E depois ele enfrenta o Sundowns, que é um time da África do Sul. Então, assim, 6 pontos o Fluminense tem que conquistar. Garantindo 6 pontos, ele passa, né? Porque, se não me engano, são 2 times por grupo que vão passar. Ou seja, é possível passar, é possível chegar lá. Deixa aí nos seus comentários o que você achou, se você conhecia essa paixão aí de pouco conhecida aqui no Brasil do Francisco Legani, que agora é prefeito de uma das cidades do Uruguai. E assim como o Matheus França, deixa aí sua sugestão de conteúdo, tá bom? Forte abraço, chama o Mister e bom jogo.